Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 22 de junho de 2025, a edição de número 1285 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas e 4 minutos, em Lisboa 14 horas 4 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Gondomar. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã do primeiro domingo do inverno brasileiro em 2025. E vamos aquecer este dia com o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. Em Lisboa, 14 horas e 5 minutos. Chega anuncia CPI para investigar a atribuição de nacionalidades e títulos de residência. A atribuição de títulos de residência a imigrantes e de nacionalidade portuguesa nos últimos anos será alvo de uma comissão parlamentar de inquérito proposta pelo Partido Chega. O anúncio foi realizado no início da tarde da última sexta-feira, dia 20 de junho. A proposta será potestativa, isto é, não pode ser chumbada. Cada partido pode utilizar esta medida apenas uma vez por legislatura. Vou propor ao grupo parlamentar do Chega que inicie imediatamente as diligências para uma comissão parlamentar de inquérito potestativa à atribuição de residência e de nacionalidade nos últimos anos. Essa comissão deve apurar a responsabilidade do último executivo socialista nesta matéria e também do último governo PSD-CDS, declarou Ventura, o líder do partido. Segundo o presidente do Partido Chega, esta CPI deve apurar com toda a extensão, sem limitações de pessoas ou de cargos, quem foi responsável pela entrada desorganizada de pessoas em Portugal,
muitos deles com cadastro sem qualquer verificação. Caso estes casos se verifiquem, a situação será levada ao Ministério Público. É preciso apurar se pode ou não haver aqui responsabilidade criminal que deva ser enviada para o Ministério Público. Esperamos, por isso, que nos próximos dias o Parlamento possa dar início a esta comissão de inquérito, assinalou Ventura. Navegar é preciso. Residências universitárias na Ibéria valem negócio de 1,2 bilhões de euros. A Nido Living, plataforma especializada em alojamento para estudantes, vai comprar por 1,2 bilhões de euros o portfólio ibérico de residências universitárias da Brooksfield Asset Management, a Livença Living, segundo anunciado na última sexta-feira. Em comunicado, a Nido revela que assinou um acordo para a aquisição de cerca de 9 mil camas em 22 residências em Portugal e Espanha. O negócio deverá ficar concluído no quarto trimestre de 2025. Com esta operação, a Nido dá mais um passo para atingir o objetivo estratégico de possuir e operar 25 mil camas na Europa continental até 2031. Para esta transação, a empresa garantiu um financiamento de dívida de cerca de 700 milhões de euros junto do Crédit Agricole CIB. A Nido anunciou recentemente um plano de expansão que prevê o crescimento da sua operação na Península Ibérica e também a entrada em outros mercados europeus de alojamento construído de raiz para estudantes, o designado PBSA, Purpose Built Student Accommodation. A aquisição anunciada segue as metas definidas no plano de expansão. A Nido reforça sua presença ibérica, que atualmente é de cerca de 3 mil camas em 10 ativos localizados em Madrid, Sevilha, Valência, Lisboa e Porto, para um portfólio de mais de 13 mil unidades de alojamento na Europa. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 10 minutos. No Porto, 14 horas 10 minutos. Horas de espera na fila dos aeroportos portugueses. O que se passa com o novo sistema de controle de fronteiras? Há cerca de um mês foram instalados nos aeroportos portugueses novos sistemas de controle de fronteiras, o que está a fazer com que passageiros oriundos de países de fora do espaço Schengen esperem várias horas pelo controle de imigração, como ainda aconteceu esta semana. Algumas companhias aéreas, como é o caso da EasyJet, estão a alertar os passageiros fora do espaço Schengen para as possíveis filas e atrasos no controle de fronteira nos aeroportos portugueses. Fonte oficial da PSP, polícia que controla as fronteiras nos aeroportos, disse à agência Lusa que as filas não estão relacionadas com a falta de recursos humanos, mas sim porque o sistema está lento. O sistema de segurança interna garante que, em colaboração com todas as entidades e empresas parceiras envolvidas, acompanha ao minuto a situação em todos os aeroportos nacionais e atua de imediato para solucionar todas as situações de forma a minimizar o impacto causado aos viajantes. Navegar é preciso. Benfica supera a tempestade e aplica a goleada de 6-0 aos neozelandeses do Auckland City. O Benfica conquistou na última quinta-feira a primeira vitória no Mundial de Clubes ao golear os neozelandeses do Auckland City por 6-0. Os encarnados ficam assim com 4 pontos e um saldo positivo de 6 gols. Numa partida de sentido único, como já era de se esperar, tendo em conta que os neozelandeses são semi-amadores,
A equipe de Bruno Lage sentiu muitas dificuldades no primeiro tempo para furar a muralha defensiva do adversário. O calor era intenso e só perto do intervalo conseguiu desbloquear o marcador por Di Maria de pênalti, que castigou uma falta sobre Prestiani. A segunda parte houve mais acerto por parte dos encarnados, com um gol logo aos 53 minutos por Pavlidis, após passe de Coxu. O turco foi depois substituído por Renato Sanches e saiu com cara de poucos amigos, tendo o internacional português feito logo a seguir o 3-0 com o remate de longe. Já o Futebol Clube do Porto complicou também na quinta-feira o apuramento para as oitavas de final do Mundial de Clubes ao perder para os norte-americanos do Inter Miami, 2-1. Com este resultado, a equipe de Martim Anselmo mantém-se com 1 ponto no terceiro lugar, menos 3 que o Inter Miami e que o líder Palmeiras, que também na quinta-feira venceu os egípcios do Al-Ahly por 2-0. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h13. E em Gondomar, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h e agora 14 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu almoço em comemoração ao 18º aniversário do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, que acontecerá no domingo, dia 6 de julho, a partir do meio-dia. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda arouquense. E na parte artística, a apresentação dos Tugas das Concertinas e do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra. Os convites individuais custam R$ 140. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. O estacionamento é gratuito. As reservas de convites devem ser feitas até o dia 3 de julho, uma quinta-feira, através do WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196 ou pelo DDD 11 92049 3070. Atenção, hein? Se você reservar o convite até o dia 30 de junho, o convite custará R$ 130. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Gondomar. Na história dos castelos portugueses, hoje o segundo capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso. E também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 25, fazendo aniversário, o maestro João Carlos Martins, lusitano de Quatro Costados, parabéns para ele. Parabéns. Também na quarta-feira, dia 25, a minha prima lá de Portugal, a Catarina Santos, fazendo aniversário, um beijo para ela também. Na sexta-feira, dia 27, fazendo aniversário, nosso amigo Paulo Couto, um abração para ele. E no sábado, dia 28, o irmão do Nelson, o Nuno, fazendo aniversário. Parabéns para ele. E também o Dudu, o Eduardo, filho do Emílio, fazendo aniversário também no sábado, dia 28. Parabéns para ele. Manda um abraço pro Nuno aí, Nelson. Um abraço, beijão pro Nuno, meu irmão. E para todos que estão aniversariando essa semana aqui. Muita saúde e muita alegria. Pessoal, é isso aí. Você também está fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso.
porque todos nós vamos ouvir agora com Sebastião Manuel, Onde Estás? Vamos lá. Onde estás? O que farás? Quem sai contigo? Quero tentar adivinhar, mas não consigo. Quem amarás? Quem beijarás com ansiedade? Quero saber para correr com a saudade. Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinho. Onde estás? Sem-me a teu lado, teu sorriso, segue o teu caminho. Onde vais, sempre que sais, tão de fugida? A quem vais dar o meu lugar na tua vida? Quem te dirá pela manhã muito bom dia? Quem roga a Deus pelos passos teus, como eu fazia? Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinho. Onde estás? Sem-me a teu lado, teu sorriso, segue o teu caminho. Sem-me a teu lado, teu sorriso, segue o teu caminho. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, já estamos com imagens de qual localidade portuguesa?
da bela Gondomar. Pertencente ao distrito do Porto, o Conselho de Gondomar abrange uma área de 133 quilômetros quadrados, distribuída por 12 freguesias. Faz fronteira norte com os concelhos de Maia e Valongo, a leste com Paredes e Penafiel, a oeste com o Porto e Vila Nova de Gaia, e a sul com o Rio Douro, que atravessa o concelho numa extensão de aproximadamente 30 quilômetros, separando Gondomar dos concelhos de Santa Maria da Feira, Castelo de Paiva e uma pequena parte de Arouca. A terra de Gondomar foi doada em 5 de abril de 1193 por Dom Sancho I a favor do bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues. Em 1380, o senhorio de Gondomar pertencia a Afonso Vasques Correia por doação de Dom Fernando, doação essa que viria a ser confirmada por Dom João I em 1388. Mais tarde, em 1484, foi de novo doada, mas desta feita a terceira mulher do já referido João de Sá, Joana de Albuquerque. No reinado de Dom Manuel, em 1515, foi outorgado o foral ao município de Gondomar. Nelson, já chegamos lá no distrito do Porto. Como é que fizemos para adentrar Gondomar? Integrando a área metropolitana do Porto, Gondomar dista 11 quilômetros da sede distrital e a ligação é feita pela autoestrada A4. Agora, isso que temos de patrimônio, cultura e lazer. O Conselho de Gondomar caracteriza-se pela interação entre a ruralidade e o urbanismo, dispondo de grandes potencialidades turísticas e naturais, em que o Rio Douro desempenha um papel fundamental no lazer, onde se podem praticar vários desportos, como a vela, o remo, a canoagem, ou simplesmente desfrutar as várias praias fluviais. O montanhismo e o campismo são práticas também bastante procuradas, uma vez que o Conselho dispõe de várias infraestruturas que facilitam e apoiam estes tipos de atividades. Nelson, o que é que podemos trazer de recordação do artesanato de Gondomar, hein? Destacamos os trabalhos em talha, autênticas rendas em madeira muito utilizadas no mobiliário característicos da região e as famosas filigranas. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da Festa de São Gonçalo, a 11 de junho, o Festival Internacional de Folclore em agosto e a Festa das Nozes no mês de setembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Gondomar. Destacamos a lampreia à bordolesa, o arroz de lampreia, o sável no espeto e a sorda de milharas. E os docinhos, Nelson? Aí temos os famosos bolinhos de nozes à moda de Gondomar. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho de Gondomar, pode consultar qual site, hein? É o site oficial da Câmara Municipal de Gondomar. O endereço eletrônico é o www.cm-gondomar.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Gondomar. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Redescobrindo a comunidade, agora na segunda parte, falando da história de Portugal
mais especificamente dos castelos portugueses. De qual estamos falando, Lourenço? Hoje o segundo capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. No contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, quando da organização da expedição portuguesa contra Lisboa por Dom Afonso Henriques, aí tendo aportado a frota dos cruzados sob o comando dos franceses Guilherme e Roberto de Coligny, foram-lhes concedidas em 1158 os domínios da Tauria, povoação e couto, como reconhecimento pelo auxílio prestado na conquista daquela cidade. Visando incrementar o seu povoamento e desenvolvimento, o soberano entregou-lhe o foral em 1167, confirmado em 1218 por Dom Afonso II e novamente em 1510, sob o reinado de Dom Manuel I, um foral novo. Sob o reinado de Dom Dinis, a Autoguia ganhou uma feira anual no dia de seu órgão, São Leonardo, que ocorre no dia 6 de novembro, alcançando o auge do seu movimento marítimo, onde, a par da atividade pesqueira, desenvolveu-se a de construção naval. Dada a atividade de fomento ao povoamento e a defesa sobre esse reinado, acredita-se que as defesas da Atouguia e seu castelo também tenham conhecido reforços e melhorias face à ameaça representada ao litoral português pelos piratas oriundos do norte da África. O genovês Manuel Peçanha, cujo nome original era Emanuele de Peçanha, contratado por Dom Dinis como almirante para organizar a marinha portuguesa e combater a pirataria, ali manteve a sua base de operações. Um decreto do mesmo soberano determinava a obrigatoriedade da nomeação de 30 homens de Atouguia com armas e bagagens durante 6 semanas por ano para a defesa deste porto e costas de Portugal. Posteriormente, já em 1373, no reinado de Dom Fernando, foram ali realizadas as Cortes Gerais, o que comprova a sua importância à época. Em 1448, Dom Afonso V concedeu a Dom Álvaro Gonçalves de Ataíde, pelos bons serviços prestados ao reino, o título de primeiro Conde de Atouguia. Olha aí, então, o segundo capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. Mais um aqui, a gente está enfocando todos os castelos portugueses, que não são poucos, hein? Já são aí anos e anos falando de castelos e raramente repetimos. Então, mais um aí de Atouguia da Baleia, que não restou muita coisa, mas está lá a torre e as muralhas para poderem lembrar esses portugueses valiosos de outro tempo. Então é isso, Lourenço. Semana que vem tem mais História de Portugal, tem mais castelos portugueses. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo, anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles na linha, Emídio e Camões. Vamos receber o bom dia deles, primeiro do Emídio. Bom dia, Emídio.
Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões, internautas, bom dia a todos. Bom dia, Lourenço, Emílio, Nelson, bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio, bom dia, Camões. Vamos lá falar do futebol português. Começando, Emílio, pelas taças europeias. Já estão definidos os adversários de Santa Clara e do Sport de Braga, né? A UEFA divulgou essa semana o adversário do Santa Clara na Liga Conferência. Lembrando que a Liga Conferência não tem fases pré-eliminatórias. Todas as equipes que vão participar da Liga Conferência entram a campo na mesma fase. Então, o primeiro jogo do Santa Clara na Liga Conferência vai ser fora, dia 24 de julho. Segundo jogo, em casa, dia 31 de julho, contra o time da Ucrânia, o Varazdin. Não dá para reclamar, né, Emílio? Né? A Liga Conferência sabe que é o terceiro escalão. Não dá para reclamar. Acredito que o Santa Clara vai conseguir uma boa performance. E na segunda divisão, o Braga, já na Liga Europa, vai pegar quem? Sim, o Braga vai enfrentar o vencedor entre o Lev Sofia da Bulgária, ou Lev Sofia da Bulgária, e o Hapoel Beersheva de Israel. Primeiro jogo, mesma coisa, fora. Segundo jogo, dia 31, em casa. Camões, essas primeiras rodadas dessas Copas não são muito complicadas para os portugueses, né, Camões? Sim, mas eu acho, também estou com o Emílio, acho que estão ao alcance tranquilamente, tanto do Santa Clara quanto do Braga, principalmente o Braga. Então, o histórico que o Braga tem nessas competições. Agora tem uma coisa, Emílio, mas é terceira divisão, mas o problema maior é que conta para ranking, amigo. Esse que é o problema. E tem um monte de países que botam 4, 5, nem, por exemplo, a Holanda, nessa terceira divisão, e sempre vai sobrando, e chega no final isso conta para ranking. Esse que é o grande problema. Verdade. Vamos ver, né? São taças interessantes lá da Europa e o pessoal está esperto, né? Cria várias opções, quer dizer, tem times na Liga dos Campeões, na Liga UEFA e na Liga da Conferência. Eu só estou para dizer uma coisa, Nelson, que de repente, se você olhar bem, pensar bem, para efeitos de ranking, é até preferível que o cara coloque 5 na conferência e não coloque nenhum nos outros, sabe, para você ver? Porque sempre vai sobrar, lá no final, um clube daquele país. Sempre vai sobrar. Só que o pessoal quer saber financeiramente, né? Financeiramente, é claro que essa Liga Conferência não serve para nada. Tecnicamente, realmente não acrescenta nada, né? Bom, Emílio, vamos falar, temos notícias aqui dos clubes portugueses, vamos falar do grande esporte. Fala, Emílio. Eu não acho que não acrescenta nada, não, porque, assim, acrescenta para o vencedor, porque o vencedor da Liga Conferência, no ano seguinte, tem vaga automática na Liga Europa. E o vencedor da Liga Europa, no ano seguinte, tem vaga automática na Liga dos Campeões. Então, pelo menos para os vencedores, acrescenta alguma coisa. Não, mas a grana também não é ruim, né? Em dinheiro. Ah, sim, dinheiro. Bom, Nelson, antes de falar do esporte, eu vou falar aqui da minha indignação ontem perante o desempenho da seleção portuguesa sub-21, treinada há muitos anos por esse incompetente desse tal de Rui aí, que não ganha nada. Portugal começou bem no sub-21 no Campeonato Europeu, 3 partidas, encheu os olhos da torcida, 3 goleadas, quem dá destaque. E ontem Portugal jogou contra a Holanda, quartas de final, 21 minutos. Pênalti para Portugal, 21 minutos do primeiro tempo. Pênalti para Portugal, jogador da Holanda expulso, o seu Kenda foi lá, perdeu o pênalti, a Holanda segurou o placar e aos 83 minutos
A Holanda fez 1-0 e eliminou o bicho papão, que na mão desse tal de Rui não ganha coisa alguma. Então está na hora da seleção portuguesa tirar esse cara que está lá há décadas sem ganhar nada e colocar alguém que entende do riscado. Eu não sei o que o Camões acha, mas foi o maior fiasco das categorias de base de Portugal nos últimos anos. Olha, Emílio, eu acho uma coisa. Sinceramente, às vezes é bom, sabe o quê? Ter o pessoal... Alô? Pode falar. Pode falar. Às vezes é bom ter o pessoal uma certa dificuldade. Eu acho que Portugal já entrou com a eliminatória no bolso. Esse foi o grande problema. Salto alto. Esse foi o grande problema. Mas também foi o problema da Espanha, que também entrou com o salto alto e também caiu fora. É o tal negócio, você não pode menosprezar ninguém, nem o time dos Estados Unidos lá que deu um sapeca no Porto. Então, o que acontece? Lamentável, né? Porque as categorias de base de Portugal têm feito bons campeonatos, boas disputas, e infelizmente dessa vez é um cenário que, pelo amor de Deus, né? Você tem pênalti a favor, o jogador do adversário expulso, e você não faz o pênalti e ainda perde o jogo, pô, pelo amor de Deus, né? Mas, ó, realmente... jogadores de salto alto, seu Kenda precisa de alguém falar no ouvido dele, porque está subindo a cabeça, e desse jeito vai virar outro Hendrick aí. Agora, ainda assim, esse Rui não ganha nada, é muito ruim esse Rui. Mas se for mandado embora, ele vai para o Brasil treinar algum clube. Pode crer, viu? E do esporte aí, Emílio? Fala esse brolho aí do Joquerês. O empresário do Joquerês apertado. Você tem um documento que prova que o Sporting disse que vende ele por 60 mais 10. Não é bem assim. Eu tenho um documento que prova que tem uma proposta de 60 mais 10. Bom, aí a SAD Leonina se reuniu e decidiu. Joquerês não sai por menos de 80 milhões. 70 mais 10. Daí para cima. Menos, esqueçam, porque ele tem contrato com o Sporting. Mais 3 anos, todos os pedidos do seu empresário, prêmios por gols foram dados. Então, o Sport vai fazer valer o contrato, porque está se querendo jogar a imprensa, a torcida, contra o jogador, fazer um alarde. Então, vai ser assim. É 70 mais 10, ou os 100 milhões mesmo, ia ser muito saco. São 3 anos de contrato, vai ter que cumprir, ponto final. É uma situação ruim, né? Que o jogador fica assim de cara virada no elenco. Só que é o seguinte, ontem mesmo eu estou tentando lembrar aqui qual foi o jogador que foi feita uma negociação, um jogador que, bem pior que o Joquerês, ele foi vendido por 120 milhões de euros. Isso lá na Europa, a gente se assusta. Enzo Pérez. Esse mesmo. Sabe? Então, eu acho que o Sporting não está errado. Tem que faturar quando aparece uma joia dessas aí, né? Tem que faturar, senão fica complicado. Sim. Nelson, você lembra semana passada que eu coloquei aqui, vou reiterar. A FIFA mudou a regra do empresariado. O empresário, o jogador, depois de 2 anos com o empresário, não é obrigado a mantê-lo mais. Não existe essa história de 5 anos, 10 anos. São 2 anos. Então, o que o empresário do Joquerês quer? Quer faturar antes que termine o prazo do contrato dele com o Joquerês. Vai ficar esperando, né? Não, o problema, o Nelson, Emílio, Lourenço, o problema é um só. O problema é que nessa história toda, quem sai ganhando é a imprensa que gosta de baba-ovo, e quem sai perdendo é o Sporting e o jogador. São os dois que saem perdendo, são os dois que deviam ganhar, são os dois que saem perdendo. Enquanto isso, os fofoqueiros de plantão, tem fofoqueiro de plantão, amigo. Tem fofoqueiro de plantão em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Aconteceu isso, vocês devem se lembrar, com o Carrilho.
que ficou encostado, queria sair da mesma forma. Se não me engano, ele estava no Benfica, o Camões que me corrija. No Sporting? No Sporting? Não, mas depois ele foi para o Benfica. Depois foi para o Benfica. Mas isso foi depois. Aí ele queria sair do Benfica, ficou um tempo. Não, meu contrato, tá bom, você não quer? Vai ficar encostado. Ficou encostado 10 meses, depois saiu fora. Só que aí vocês viram o Carrilho, um jogadorzinho aí meia boca, ganhou seu dinheiro no mundo árabe e agora está ganhando aqui no Corinthians, se é que o Corinthians paga, né? Um pouco parecido também com o Rafael Leão, né? Então, essas brigas não levam a nada, né? Tanto o jogador como o clube tem que ter o bom senso para fazer um negócio razoável. Bom, Emílio, E tem outra Fala, coisa, só para terminar. E tem outra coisa. O esporte tem direito a fazer o seu planejamento. O planejamento. Sim. O esporte tem mais 2 meses para vender um jogador. Mais 2 meses. Não tem que ter pressa nenhuma. Tem mais 2 meses para vender o jogador. E se o Sporting vender o jogador a partir de julho, esse dinheiro já entra no novo para o financiamento do ano que vem. Isso é muito importante. Tá certo. Isso é muito importante. Não. Então o esporte tem que administrar mesmo. Ele sabe que, ele sabe que o jogador vai ficar, provavelmente já deve ter falado do esporte jogador. É o seguinte, eu te vendo, mas só a partir de tal data. E acabou. Enquanto isso, os fofoqueiros do plantão ficam lá alimentando. E vocês bem lembram. Eles estão alimentando agora outra novelinha do jogador lá que saiu do Benfica para voltar para o Benfica. Pronto, é isso. E vocês bem lembram que o Joqueires ficava no banco, não sei o quê, e agora veio à tona. Ele tinha problema no joelho, foi operado, e aí o empresário pediu contratualmente que não informasse a imprensa que ele tinha sido operado. Aquela história de estresse muscular foi um pano de fundo, porque a lesão do joelho existiu e ele foi operado por isso. Olha, falta de assunto, né? Com o campeonato parado, só sobrou aí essa Copa do Mundo aí de clubes aí, então é muito pouco, eles precisam criar notícias. Nelson, agora Fala, você tocou nisso rapidinho, rapaz. Olha, esse é um caça-níquel, mas daquele violento, amigo. O que dá dinheiro, amigo. Olha, o Porto não foi para a Liga dos Campeões, mas vai pegar o dinheiro que fosse para a Liga dos Campeões, vai pegar aí. E o Benfica também, a mesma coisa. Por falar em Benfica, Emílio, o que você tem aí do Benfica? O Benfica contratou o lateral Dedic, 22 anos, lateral direito, que atua também na esquerda e outras posições. Comprou ele junto ao Salzburg por 10 milhões de euros. Cadê o Bá, hein? Aquele dinamarquês. Tá machucado ainda? Né? Operou do joelho, vai ficar parado alguns meses. Oi, Emílio. Oi. Rapidinho. Para quem tava querendo o Nelson Semedo, se dedica até que... E, bom, na estreia do Mundial de Clubes, eu diria que o Benfica saiu do inferno para o céu, porque parecia que ia tomar uma goleada do 2-0 de cara. Boca, eu falei, já era. Aí, no final do primeiro tempo, um pênalti pro Di Maria, um pênalti em cima do Otamendi, o Di Maria foi lá, bateu. Depois, o Benfica ainda teve o tal de Belotti expulso, meteu o pezão na cara do jogador. Que ironia, hein? E não é que no final o Benfica foi lá, de cabeça, o Otamendi conseguiu empatar a partida. Esse empate caiu como uma ducha de água fria para o Boca, mas deu um ano para o Benfica. O Benfica jogou nessa sexta frente ao Auckland, equipe totalmente de amadores, né? Jogou retrancada a equipe no primeiro tempo do Auckland. Aí no finalzinho, outro pênalti, Maria foi lá, bateu, fez 1-0. Começo do segundo tempo, um passe do Koksu, que, aliás, eu fosse o técnico do Benfica, já teria dispensado esse jogador. Aí o Koksu deu um passe, o Plavides fez 2-0. Mesmo assim, a equipe do Benfica não se soltava, não deslanchava. O Bruno Lage resolveu fazer algumas mudanças, dentre elas, colocou o Renato Sanches no lugar do Koksu. Esse Koksu, já no tempo do Schmidt,
bateu boca, brigou, fez, e não teve ninguém de mão, pulso firme ali, tipo Sérgio Conceição, Tele Santana, para falar, rapaz, rua, vai embora, aqui quem manda sou eu, aqui tem uma hierarquia, né? Aí, assim que ele saiu, já meteu boca com o Laje, saiu falando, as câmeras pegaram. 2 minutos depois que ele saiu, o Renato Sanches foi lá, fez o 3º gol, aí o Bruno Lage mostrou como ele é sem personalidade, não é técnico para dirigir time grande. Foi lá bater boca com o Coxu ameaçou ir embora, mas o certo é que o Lage acertou na substituição, depois o Benfica fez mais 2 gols, com o tal de Barreiro, e fechou o placar em 6-0, outro pênalti convertido pelo Di Maria. Na próxima semana, essa semana agora, o Benfica pega o poderoso Bayern, o Benfica tem uma vitória e um empate. Agora, quem vai ter que correr atrás é o Boca Juniors, porque o Boca Juniors perdeu por Braga 2-1, ele vai ter que fazer o resultado e o Benfica vai ter que armar uma retranca aí e torcer para que o Boca não faça mais de 6 gols frente ao Auckland. O Benfica, antes do Camões, o Benfica, eu acho que ele tem que olhar bem para o jogo Boca e Bayern, para ver como é que o Boca jogou contra o Bayern, apesar de ter perdeu. Mas o nível de jogadores do Boca comparado com os do Bayern é assim enorme. Mas o Boca, com muita raça, olha, acabou perdendo ali quando todo mundo já dizia que o Boca ia virar. Então, o Benfica, ao invés de respeitar demais o Bayern, tem que respeitar, lógico, mas você tem que programar, você tem que fazer alguma coisa diferente para não sair de lá de o Benfica perdeu de novo para o Bayern. Então, na Liga dos Campeões, o Lage até que conseguiu lá na Alemanha segurar o Bayern fez um golzinho só. Se o Benfica fizer o mesmo que fez lá, pode até conseguir um bom resultado. Mas o problema é que o Benfica não tem técnico, Nelson. Esse é o problema. O que você acha, Camões? Olha, é o seguinte. Eu estava vendo esse jogo aí, o pessoal, também, os outros fofoqueirinhos, o cara falou, o Boca Juniors vai, no primeiro tempo, o cara fala, o Boca Juniors vai levar uma sacola, vai levar um saco. Aí no segundo tempo mudaram, porque o negócio mudou. Como ele foi para cima e tomou aquele segundo gol do Bayern, que sinceramente, olha, o resultado certo seria um empate 1-1. Agora, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, amigo. Lá está. Essa briguinha que deu entre o técnico do Benfica, e o jogador, rapaz, se fosse com o Sporting, amigo, nossa senhora, os fofoqueiros de plantão de Portugal, mas os caras caíam matando. Como foi com o Suiculagem, praticamente passou quase despercebido. Eu até acho o Coxu um bom jogador, mas o Emílio lembrou bem aí, esse cara, ele é um bom jogador, mas ele se acha, assim, um jogador insubstituível, ele se acha, assim, um jogador que não pode sair do time, sendo que não é assim, né? Ele é um cara que... Contamina a liderança do grupo. Exatamente. Para mim, ele pode ser um bom jogador, mas no meu time eu já excluía. Pode vender, não joga mais. Exatamente. É o que o Benfica devia fazer na calada da noite aí, ó. Colocar ele à venda, porque esse tipo de jogador, eles estão acostumados lá na Turquia, lá, e eles deitam e rolam e acham que vem para Portugal ou vai para outro time da Europa e faz a mesma coisa. Meu amigo, você não é o Lamine Yamal, você é o Coxu, então fica na sua aí e tem que respeitar a hierarquia dos times. Mas, agora, o Porto, hein, Emílio? O Porto está fazendo vexame, hein? Bom, era previsível. Aliás, só fazer um parênteses aqui. Como dá nojo ouvir as transmissões da imprensa brasileira. Por mais que as equipes brasileiras possam estar indo bem, é enojante ver eles enaltecendo tudo quanto é equipe brasileira, principalmente as cariocas, e criticando os demais. É enojante. Essa imprensa brasileira é ridícula. Juro que eu estou em Atibaia, aqui eu ponho
em canais europeus para escutar, porque é enojante assistir a imprensa brasileira transmitindo jogos das equipes brasileiras. Exemplo, Emílio, o jogo do Fluminense ontem, rapaz. Meu Deus do céu. Parece que aquele time lá da Coreia, lá não sei de onde, meu Deus do céu, os caras estavam quase babando, quase chorando, querendo entrar em campo para ajudar o Fluminense. Depois fizeram 2 golzinhos lá, meu Deus do céu, nossa, parece que a coisa tinha sido o Fluminense tinha passado um rodo. Olha, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que a imprensa carioca sabe fazer, é vender o peixe, viu? O que parece, o Flamengo aí ganhou, Botafogo sim, uma vitória enorme, mas agora a vitória do Flamengo e essa do Fluminense, parece que ganharam a Copa do Mundo, uma coisa impressionante. Botafogo ganhou contra o time misto do PSG, vamos pôr os pingos nos is aí, tudo bem, venceu o PSG, mas time misto. Esses times vão ganhar vão cair todos na próxima fase, Patrão. É, lógico. Bom. Então, a verdade é essa aí, se você olhar o time titular do PSG, alguns jogadores só entraram no fim e outros nem jogaram, né? Como é o caso do Marquinhos e tal. Então, Nuno Mendes. Dembélé faz uma diferença enorme. Só que é o seguinte, o Botafogo tem todos os méritos, tá? Deu sem dúvida. totozinho no PSG. E a gente precisa parar de achar também que os times europeus, que os brasileiros... Não, peraí, vamos devagar. E vamos respeitar. O Luiz Henrique quis meter um louco lá, né? Não vou pôr o meu time principal aqui, não, vou dar um descanso. Aí, na hora que ele viu no segundo tempo que o Botafogo estava dando calor, estava se defendendo muito bem e contra-atacando, aí ele começou a pôr a cavalaria lá, né? Aí já não estava mais, né? Talvez os brasileiros sejam melhor. Talvez os brasileiros sejam melhor. E foi o que foi para lá, sabe, com nível mais baixinho. Mas talvez eu que seja o melhor dos que estão lá. E tem outra coisa, viu? Eu não quero falar bobagem, Emílio, mas é o seguinte, os clubes brasileiros, eles estão indo para essa Copa aí com a faca nos dentes. Já os times europeus estão em fim de temporada, não é que eles estão cansados, eles estão puto nas calças, essa que é a verdade, porque eles eram para estar em férias com as suas famílias, né, já que é verão na Europa. Então eles estão jogando aquele campeonato, tipo assim, oh meu Deus, vamos lá, vai. Tanto é que já estão dizendo que daqui a 4 anos não vai ter mais a Copa das Nações que o Portugal acabou de vencer, mas que vão cancelar para fazer sucesso com essa liga de futebol, de clubes. Que, sinceramente, hein, se tivesse reduzido, ao invés de 32 clubes, pusesse 16, estava bom demais e o nível seria bem melhor. Melhor. Bom, tem uns times aí que não tem condição. O Porto jogou domingo passado com o Palmeiras massacrou o Porto. O Palmeiras jogou aquele futebol que a gente já sabe. O Porto só se defendeu. Não fosse o tal de Cláudio Ramos, o Porto teria tomado uma sacolada. Aí o Porto veio jogar no decorrer dessa semana frente ao Inter Miami, que é um time de aposentados. Foi lá, fez um golzinho no começo do jogo de pênalti. Só que no Porto, além de faltar também técnico, o Porto não tem um elo de ligação com o ataque. O meio de campo não conversa com o ataque. Então você vê o ataque isolado, a defesa ali e o meio do campo perdido. O que aconteceu? O time lá dos argentinos foi para cima, começo do segundo tempo, cobrança de escanteio, o tal de Segoia. Segoia é um venezuelano, lateral direito. Sabe de quem ele era? Do Casapia. O Inter Miami foi lá, contratou ele por 2,5 milhões. Ele foi lá, passou no meio da zaga do Porto, cheio de defesas, fez o gol de empate. Depois o Mora, que nessa partida não jogou nada, fez algumas faltas no Messi. Numa delas, o Messi foi lá, bateu, fez o gol, mas eu também culpo
a colocação do goleiro. Nossa, muito O ruim. tal de Cláudio Ramos, ele armou a barreira direitinho. Com certeza. Mas ele deu um passinho pra frente, pra direita, foi lá que o Messi bateu. Pô, o cara arma a barreira, certinho. Em vez de ficar no lado, ele dá um passo pra direita, é querer tomar o gol, lógico que a bola ia entrar, né? Culpa pra mim, Ele deu- 50% do goleiro. Oi, Ele Emílio. deu o canto pro Messi, né? Lógico, pô. E aí, Oi, Emílio. foi só tocar a bola e o time do Messi ganhou. E o Porto, mais um fiasco do Porto. Fala, Camões. Não, mas o cara também bateu, amigo. O cara bateu. Daquele jeito, mesmo acertando Pegava! o canto e tudo. Mesmo Você- acertando o canto e tudo, desculpa lá, mas eu acho que aquela bola não pegava. Não. Pegava. Não. Ele colocou a barreira toda para a direita. É só você ver o lance novo. Eu vi várias vezes. Ele colocou toda a barreira para a direita, fez certo. Deu um passo para frente e para a direita. Se ele está naquele canto, a bola não foi na forquilha. Foi a média altura, ele pegava. O goleiro tem sempre a desvantagem, porque a habilidade do Messi, ele está esperando o cara bater por cima da barreira, pode bater de um lado, do outro. É difícil, é muito difícil. E, sabe, o atacante tem o privilégio de escolher onde ele quer bater. E o Messi põe a bola onde ele quer, né? Então, E acabou. Agora, o Porto fazendo vergonha, né, Emílio? E com isso, o Porto praticamente está eliminado. O que ele precisa? Ele tem que vencer o Al-Ahly e torcer para o Inter de Miami ganhar do Palmeiras para ele sonhar com a classificação. Lembrando que empatou com o Palmeiras, sabe Deus como, né? Porque, pelo amor de Foi Deus. graças ao goleiro que na partida contra o Isso. Palmeiras foi o herói nessa partida, comprometeu. E o Moreirense, Emílio? Moreirense foi comprado essa semana pelo grupo americano Black Knight Football, dono do Bournemouth da Inglaterra e do Auckland. Esse é o Auckland que está jogando aí, e do Hibernian da Escócia. Foi comprado por 62,5 milhões de euros, 62,5% das ações, a maioria, né? 15,8 milhões de euros. Desses valores, 5,8 serão para investimento no futebol e 10 milhões para a segunda fase da academia do Oi, Moreirense. Emílio. Sacanagem, que papo é esse? Quer dizer que o Auckland tem um dono e os caras são pescador, corretor de imóvel. Que história é Poderiam essa? pagar o saláriozinho para eles, né? Pô, tá de Aliás, sacanagem. o Emílio, eu nunca vi o que aconteceu lá no jogo do Auckland com o Benfica. O cidadão lá quase bateu no médico que quis sacar ele, porque ele levou uma bolada na cabeça. E o cara quase bateu no médico lá que mandou substituir ele, rapaz. E não saiu, sabe? Foi uma cena inusitada, coisa muito estranha, viu? Mas eu vou te falar assim. uma coisa, ô Emílio, ô Nelson, mas o Benfica dormiu no primeiro tempo e essa soneca pode lhe sair caro. Eu acho que o Benfica classifica. Em todo caso, Também vamos acho. ver. Também. Agora já o Porto. Eu acho que o Boca Juniors vai enfiar um saco. Mas o Benfica tem que tratar de não levar a sacola do baile, isso sim. Bom, Emílio, vamos falar aí dos portugueses no exterior. Você tinha falado aí do Sérgio Conceição? Essa semana, o Spalletti recusou a proposta de 18 milhões de euros líquidos por ano para dirigir o Al Nassr, e aí surgiu à tona o nome do Sérgio Conceição. As tratativas já começaram, mas ainda nada oficial ainda. E o Renato Paiva, o técnico português do Botafogo do Rio, conseguiu essa vitória heróica, né, essa semana, de bater o PSG por 1-0. Parecia a final de Copa do Mundo. Realmente, mas ele tem seus méritos. Ele armou o time direitinho. Tanto é que o goleiro do Botafogo quase não pegou na bola. Então, foi um mérito muito grande do Renato Paiva, que soube armar o time direitinho. E o Pichardo, hein, Emílio, continua dando trabalho? Não. O Pedro Pichardo, essa semana, embora ele não esteja mais do Benfica, esteja defendendo uma equipe italiana, ele continua sendo atleta português e foi convocado para o europeu da categoria, que acontece de 26 a 29 de junho, agora na Espanha, para tentar manter Portugal na elite do atletismo. Já o Antônio Oliveira, que há 15 dias foi demitido pelo Sport, acaba de ser contratado pelo Remo. O Remo,
que perdeu o Daniel Paulista justamente por esporte. Então fizeram uma troca de treinadores. Antônio Oliveira, novo técnico do Remo, e parece que ontem o Remo já estreou com vitória. O Remo está bem no campeonato. Agora, quem não está bem é o Antônio Oliveira. Um treinador, para mim, é um mentiroso, viu? Enfim, vamos ver, né? Como o Camões fala aí, ó. O português está desempregado, baixa no Brasil aí que você vira técnico. Ele fez uma boa campanha há uns anos, 3 anos, se não me engano, no Atlético Paranaense. E aí, depois que ele saiu do Atlético, foi só derrocada. Ele até que não foi mal lá no Cuiabá também, mas eu acho que ele... De lá para cá é uma descendente. Ele é fraco. Esse Antônio Oliveira não é aquele bigodinho que jogou no Porto, não, né? Não, ele é filho do Tony, Camões. Do Tony. Tony. Eu acho que, infelizmente, esse português aí não está fazendo sucesso, não. Bom, vamos ficar ligados aí. Só resta acompanhar essa Copa aí, né? Porque não tem outra coisa. Até a Série D do Campeonato Brasileiro foi interrompida por causa dessa Copa. Pelo amor de Deus, né? Sabe? Eu não entendo isso aí. Os estádios, nem todos os jogos você tem público lotando os estádios. Aliás, a maioria não. O público pequeno. E olha, verdade. Tem umas partidas aí que, pelo amor de Deus, olha, dá vontade de dormir. Aliás, eu dormi, porque que copinha fraca. Não, se pegasse metade desses times aí, tirasse fora, aí ia ficar legal. 16 clubes e tal. Fala, Camões. Não, mas é o seguinte, cara. Não, eu também concordo com vocês. Estádios vazios. Mas de onde é que vem esse dinheiro, senhor? Ela foi muito bem vendida, patrão. Ela foi muito bem vendida porque tem muito dinheiro aí, meu, mas muito dinheiro. Tem. Pois cada vitória está valendo 2 milhões de dólares. É muito dinheiro. Cada time pegou 15 milhões de euros só para participar. Ela foi muito bem vendida. E o que interessa hoje é isso. Mas nós, réis mortais, queremos ver futebol de primeira qualidade, né? Então, fica aí a primeira experiência. Já estão falando que o Brasil vai fazer a próxima Copa em 2029, não sei o quê. Sabe? Ouso dizer que a próxima Copa, se existir, não vai ter 32, mas eu acho que nem vai existir mais. Mas se for no Brasil, esquece, amigo. Porque não, já falaram que vão... Aí no Brasil é que vai ser no Brasil seria um fiasco financeiro, seria um fiasco profissional, seria tudo, amigo. Esquece. Quem que vai ver os jogos do Pachuca ou do Auckland, sabe? A FIFA não tá nem aí. Eles venderam por $1 bilhão só os direitos de imagem. $1 bilhão de dólares. É exclusivo daquela da Zone lá. $1 bilhão. Só aí. Então, meu amigo, mais os tickets dos estádios, mais patrocinador que tem. Os caras ganham muito dinheiro. Em qualquer lugar que eles fizerem, no Paraguai, se fizerem no Paraguai, vai agora ganhar outra coisa. Essa lei americana, não sei se é lei, o que é, de paralisar o jogo quando a previsão do tempo diz que dali um tempo pode acontecer um temporal. Isso aí não vinga. Pelo amor de Deus, na Copa do Mundo, se acontecer isso, vai ser um fiasco. Pode escrever. Todos os estádios que forem descobertos vão ser excluídos da Copa do Mundo, porque isso é uma piada. Sem contar as televisões, os compromissos dos canais de televisão com outras transmissões. Isso é uma piada. O jogo do Benfica começou a 1, terminou a 6. Ainda bem que o Benfica, porque no primeiro tempo parou 2 horas o jogo, aí o Auckland lá, o cara ligou pro corretor que ele tinha que vender o imóvel por telefone. Os caras entraram lá e o Benfica deitou e rolou no segundo tempo. Mas lá é hábito, viu, Emílio? Lá é costume fazer esse tipo de coisa. Porque o clima lá é complicado. A NFL lá que os caras jogam na neve e jogam na neve. Não, e tem outra coisa, viu? Sim, e na NFL não. Então. Porque a preocupação deles são os raios lá, parece, porque agora é o verão raios lá. Que os partam.
É que agora entrou o verão lá, então tem muita tempestade de raio lá. E o americano, eu vou te falar uma coisa, viu? Sabe vender o peixe, viu? Porque estamos numa época lá de final de NBA, NFL, lá os jogos de hóquei e tal, e tem lá a Copa dos clubes. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Americano Mas se não sabe fosse- vender o peixe, viu? Mas ó, você vê os jogos que estão tendo mais público, os jogos do River, do Boca, os jogos dos times brasileiros, Por dos causa dos mexicanos. É só isso aí. Agora vai pegar lá o jogo do. Ontem tava passando o Sounders e o outro time. Meu Deus, os caras não tinha meia dúzia de gato pingado lá, pô. Pelo amor de Deus. É. Não, olha, realmente. Vamos ver, né? Diz que a Espanha também está interessada em fazer esse campeonato e que vão acabar com a Liga das Nações. Porque vai ser A Liga véspera das da Nações. Copa, né? 2030 é a Copa em Portugal, Espanha, né? Então, 2029, teoricamente, fazer um preparatório para os estádios que vão sediar a Copa. Isso, acho que a ideia é meio essa aí, que nem aquela Copa que tinha, que foi extinta também. De seleções. Era de seleções, Copa das Confederações. Copa das Confederações, exatamente. Bom, o que o Camões fala aí, o que importa é grana rolando para cima e para baixo, que é o que está valendo. Né? Bom, é isso, meus amigos. Mais alguma coisa? Da minha parte, não. Não, rapaz. Eu vi uma notícia que... Mas é uma comédia, né, rapaz? O Benfica está querendo caçar o mandato do Luiz Felipe Vieira, tirar ele de sócio, expulsá-lo, rapaz. É verdade, eu vi isso aí. Rapaz. Luiz Felipe Mas ele Vieira tem está muitas viúvas lá, viu, Camões? Pode escrever que não caçam, não. né? Isso aí é o Pinto da Costa do Benfica, mas tudo bem. Bom, então é isso, meus amigos. Um bom domingo para vocês e um grande abraço. Tchau, bom final de semana. Tchau, pessoal. Vocês também. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lusa do Canindé, fim de semana sem jogos, né? A rodada da Série D foi interrompida aí, Deus sabe por quê, né? Porque não faz sentido algum parar por causa de Copa do Mundo de clubes, até porque a Série B tá tendo jogos, Série C tá tendo jogos. Eu não entendi, só a Série A que realmente, como temos clubes da Série A disputando esse Mundial, faz um sentido paralisar a Série A. Agora a Série D não faz o menor sentido não ter tido rodada esse fim de semana. Me desculpe. A impressão... Eu não sei se era porque é festa de São João lá no Nordeste, o pessoal tá concentrado lá, então tem outras coisas. Agora eu acho que você matou, viu? Porque não tem o menor sentido, né? Eu acho que você acertou na mosca aí, viu, Lourenço? Você Santa não tinha Cruz, o Asa lá, falaram, não, fim de semana é São João, caramba, não... Tá louco, é isso aí. Preparativos, é a festa principal, aí, mas é verdade, é isso aí. Viu, Nelson? É isso aí. Lá no Nordeste. Eu acho que você matou a charada aí, viu? Porque realmente não faz o menor sentido. E a impressão que dá que para a CBF essa Série D é assim um fardo, sabe? Que tipo, ai meu Deus do céu, temos que fazer tabela, temos que julgar os casos da Série D lá no coisa. E por aí vai. Então é um desleixo assim, com a Série D que é notório. Então,
Mas tudo bem, levaram 3 semanas para decidir a questão da transmissão pela TV. Os julgamentos não são realizados. Aliás, juízes, árbitros de 5ª categoria. Você tocou num assunto importante, né? Pela primeira vez essa semana teve o primeiro julgamento envolvendo a Série D, né? Nós já estamos na 11ª jornada aí, quase. Fala sério, agora que os caras foram julgar da primeira jornada e o teu primo lá, o De Paula, pegou dois jogos de gancho, você vê como é que é, 2 jogos de gancho, ficou machucado aí todos esses jogos, foi expulso no primeiro jogo, machucou no treino, não voltou mais, agora que tá voltando do departamento médico, os caras deram um gancho nele. Mas o fato dele ter ficado fora dessas partidas todas já não é suficiente, não? Não. A Portuguesa não colocou ele na súmula porque não quis, porque ele estava machucado. Problema dele. Faltou um pouquinho de, né? A partir do momento em que ele é julgado é que começa a contar a punição dele, que é o caso do Biasos. Quando o Biasos for julgado, e ele vai pegar pelo menos 4 partidas, até lá ele pode ser utilizado sem problema algum, não tem problema. Tanto é que eu acho que ele volta, porque com todo respeito ao Dutra lá, né, da entregada, né, eu acho que o Biasos volta sem problema algum, e aí quando for suspenso, o Cauã vê quem que ele põe lá, se o Robson já tiver voltado, aí não sei se vai ter tempo de voltar ainda, antes das fases de mata-mata, mas aí ele vê quem é o melhor jogador para colocar lá, porque olha, o tal do Dutra, meu Deus do céu. Antes de você comentar, Nelson, deixa eu só falar que nesse mesmo julgamento do De Paula, você sabe que o árbitro dessa partida, Portuguesa e Boa Vista, lá na primeira rodada, ele não preencheu a súmula, ele não colocou os nomes dos jogadores da Portuguesa na súmula, e os dos jogadores do Boa Vista, ele botou só os 4 ou 5 jogadores. Aí a CBF, lá, o TJD, lá, o STJD, deu 25 dias de gancho no juizão e multou ele em R$300 porque ele não preencheu a súmula direito. Mas eu não tô falando que tá uma várzea. Olha o nível de arbitragem. Dá impressão que é tipo assim, ia começar o jogo, putz, quem que sabe apitar aí? Vem, apita aí, ó. A impressão que é isso. Esse cidadão foi o mesmo que deu o cartão amarelo De Paula e depois de 5 minutos, sem VAR, sem nada, resolveu expulsar. Sabe? Olha, triste, viu? Uma Portuguesa tem que brigar contra tudo isso, né? Se preparar para sair dessa semi-várzea. E olha, não é fácil, viu? Porque você mesmo comentava, Luiz, que a Portuguesa, se terminasse hoje o campeonato, ela ia jogar contra o misto. O misto, que é o 4º colocado do grupo 5 lá, né? O misto tem 16 pontos, ou seja, 1 ponto a menos que a Portuguesa. Então, não é fácil. Essa Série D, meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa, a gente tem que tratar de cair fora dessa Série D o mais rápido possível, porque não tem moleza, a fase de mata-mata vai ser complicada, não tem espaço zero para erros. Agora a Portuguesa contratou 2 jogadores, é um lateral direito que parece que bate bem falta, que a Portuguesa está faltando um batedor de falta há muito tempo, acho que desde o Rodrigo Fábio, que não tem um batedor de falta. Então, é sempre bom, né? Então, vamos ver. Agora a Portuguesa se preparando aí para semana que vem voltar à ativa, né? Com o Biasos de volta, mas a gente já sabe que é só por enquanto, né? Vai pegar um ganchinho legal aí, pelo menos umas 4 partidas aí, né? Agora eu queria ver se a STJD puniria lá aquela bandeirinha lá que deu aquele impedimento ridículo contra o Nova Iguaçu, lá que ela não sabe regra de futebol, é o básico, devia tirar ela não pode apitar mais, velho. Vai fazer outra coisa, não bandeirar que não. Pô, é ridículo, né? O mínimo que ela tem que fazer é um curso de novo,
reciclagem e fica Reciclagem. e gancho nela lá, porque, pelo amor de Deus, né? Se deram 25 dias pro juiz que não preencheu a súmula, o trio que não sabe fazer impedimento, regra básica do futebol, não pode ficar pitando, né? Vai fazer reciclagem, faz outra coisa da vida, né? Enquanto isso, o Sub-20 está fazendo bonito, está em primeiro lugar aí na chave, está invicto, empatou com o Palmeiras lá no campo do Palmeiras, está fazendo bonito aí. A gente fica feliz, né? Porque a Portuguesa, historicamente, é um clube revelador de jogadores. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai até meio-dia falando dos jogadores que a Portuguesa revelou, né? Então, é muito legal esse retorno da Portuguesa a esse meio aí de revelar jogadores. Lembrando que o objetivo do Sub-20 aí é revelar jogadores. Exatamente. Então, exatamente. Independente de ser campeão, é lógico, campeão é melhor, é gostoso, todo mundo quer ser campeão, mas o objetivo principal é colocar jogadores. Isso. Exato. E outra, né, o Lourenço? A Portuguesa precisa tratar de voltar a ter a condição de clube formador para que não venham outros clubes aí roubem os jogadores da Portuguesa na cara dura e levem embora sem pagar nada para a Portuguesa. Esse é um dos motivos que a SAF ainda não criou o Sub-15, Sub-13, as outras categorias lá, né, Sub-17. Enquanto não tiver o selo de clube formador, que eles estão trabalhando nos bastidores aí para conseguir isso. Então, a partir do ano que vem, provavelmente a Portuguesa já comece a ter as outras categorias, porque não adianta nada você botar o Sub-13 lá, Sub-15 e não ser time formador, porque vem um outro clube, rouba esse jogador e ele é que vai levar a monetização, né, vamos dizer assim, de futuras transações desses jogadores aí no decorrer da carreira deles, né? Então, aliás, o futebol está muito estranho, né, Lourenço? Porque a gente vê times aí, como a própria Portuguesa de 2002, quando a gente estava lá na direção da Portuguesa, não revelou jogador nenhum. E outros times aí, até mesmo o Corinthians, aí, que foi campeão várias vezes aí da Taça São Paulo, não aproveita ninguém, sabe? Então, isso aí virou meio uma festa para empresário, né, Lourenço? Fazer o quê, né? É o que tem. Bom, então só para finalizar aqui, a Portuguesa volta a campo no sábado. Por enquanto é 17 horas lá no Canindé contra o Porto Vitória. Ainda não tem a confirmação. O Portuguesa parece que queria antecipar pelo menos em 1 hora esse jogo, para ver se o público dá uma melhorada, né? Mas ainda não está oficialmente confirmado isso daí. A gente está aguardando aí durante essa semana, provavelmente teremos novidades a respeito ou não, né? Ou às 17 horas contra o Porto Vitória do Espírito Santo. Eu, particularmente, eu acho que seria uma boa tentar mudar esse horário, porque nós estamos na época de inverno, aqui em São Paulo o tempo não é dos mais favoráveis, principalmente no inverno. Então, pelo menos às 4 horas, talvez às 3 fosse até melhor, viu? Às 15 horas seria melhor, até por causa da questão de iluminação. Refletor, caramba, pô, pelo amor de Deus, né? Tá, vamos ser racionais, né? A SAF está tão preocupada com custos, né, do futebol. Vamos economizar na energia elétrica também, né? Até porque a tarifa aumentou, né, Nelson? Parece que essa semana derrubaram aí, não sei, os vetos, não sei o quê, e o custo da energia vai aumentar aí. Então, fica de olho aí, Portuguesa, para economizar um pouquinho aí. Então, antecipa esse jogo certeza. Aí de 15 horas. Faça essa gentileza aí. Com certeza. Se o horário tivesse sido um sucesso para a torcida portuguesa, tudo bem. A gente viu que não é, né? Então, vamos tentar mudar. Acho que eles estão querendo explorar aquele esquema lá de aqueles eventos antes do jogo e tal, mas, olha, o público da Portuguesa é aquele mesmo. Então, tem que melhorar a opção para esse torcedor que vai. Então, é isso, né, Lourenço? Exatamente. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso.
aniversários da semana. No dia 25, fazendo aniversário, o maestro João Carlos Martins e a minha prima Catarina Santos, lá de Portugal. Abração para eles. No sexta-feira, dia 27, o Paulo Couto, nosso amigo Paulo Couto, fazendo aniversário. Parabéns para ele. No sábado, filho do Emílio, o Dudu Eduardo, fazendo aniversário. Parabéns para ele. E também o seu irmão Nuno, fazendo aniversário. Parabéns para ele. E você aí, ó. Tá aí do outro lado, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço para você também. Muitas felicidades. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se ligaram com a gente aqui nesta edição. O Alberto Miranda, Angela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreira, o Carlos Fernandes, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a dona Fátima Mariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, a dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lili, minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, Fernando Neto, Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar e o Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, democráticas e independentes, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, aqui no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá para o programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, boa semana e um grande abraço e tchau. Tchau. Luzanetti. Luzanetti.